começando hoje a nova temporada do Cidades e Soluções. E o ano de 2025 é o ponto de partida do nosso programa ao vivo de hoje. Há exatamente 10 anos, 3 agendas globais eram lançadas com a pretensão de acelerar processo na direção da solução para grandes problemas do planeta e da humanidade. 2025 celebra essa década. Pois é, 10 anos se passaram. Onde chegamos? Para onde vamos? Para ajudar a responder essas questões tão importantes, eu tenho o prazer aqui de apresentar os nossos convidados especiais. São eles: Ana Tônia, aqui do meu lado, secretária-geral e CEO da COP30 em Belém do Pará, que acontece daqui a 8 meses. Contagem regressiva já está acontecendo. Mário Sérgio Cortella, teólogo, filósofo, escritor, palestrante, um pensador brasileiro. E temos aqui o Sérgio Andrade, que é o secretário executivo da Agenda Pública e especialista em ODS. Eu vou Sérgio, a gente teve os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável chancelados pela ONU em mais de 200 países, em substituição às 8 metas do milênio. Subimos de 8 para 17, mas nem são só 17. Quantas metas foram estabelecidas há 10 anos e por que a gente não consegue ver isso tão em evidência? Boa noite, André. Boa noite, Ana. Mário Sérgio. De fato, André, é uma agenda difícil, né? E o mundo de 2015 não é o mundo de 2025, né? Quer dizer, aquele espírito que nós víamos, né? Um mundo mais multilateral, um mundo em que se construía, né, esses conceitos de sustentabilidade, essa medida, os ODS, é uma medida de sustentabilidade. Se nós olharmos com essa visão de construção, certamente na sociedade, nas empresas, nos governos, o conceito de sustentabilidade ele ganhou muito mais relevância. É um conceito que está presente, inclusive quando você pergunta o que você espera de uma empresa, por exemplo, as pessoas dizem: eu espero que ela cumpra o seu papel ambiental, ela respeite as leis e que gere empregos e impostos. O que você espera que um governo faça? Eu espero que o governo cuide, né, da educação, da saúde. Isso é sustentabilidade. Quer dizer, nós temos que separar, né, o que é o conceito sustentabilidade, que certamente está presente no debate público, faz parte das expectativas das pessoas em relação ao futuro, o mundo que elas querem viver, daquilo que é indicador de sustentabilidade. Quer dizer, e aí sim, nós temos essas 169 metas, uma infinidade de indicadores que tornam de difícil operacionalização, mas nem por isso nós deixamos de ter avanços em muitos deles e que realmente o ritmo importa. Bom, Sérgio, porque não erotizamos a natureza e o meio ambiente ainda no sentido filosófico que o professor trouxe, precisamos nos mover por outros meios. E aí estabelecemos prazos e metas como se deu em relação à Agenda 2030 dos 17 ODS. A gente vai rodar aqui 2 artes para mostrar uma década até onde avançamos. A Agenda 2030, como o nome diz, nós ainda temos 5 anos para chegar lá no cumprimento desses 17 objetivos. No Brasil, apenas 8% dos objetivos foram plenamente alcançados, 20% temos uma evolução positiva, 15% não progrediram, 13% retrocederam e 42% estamos no escuro, não há dados para avaliar o que é um vexame para nós aqui no Brasil. Vamos plugar mundo? No mundo, como se dá o progresso do cumprimento desses objetivos? 12% plenamente alcançados, evolução positiva de quase 40%, isso é bom. Não progrediram 29% e 17% retrocederam. A falta de base de dados confiáveis se reduz a 8%. Eu estou pessimista quando eu vejo essas pizzas coloridas com esses dados. E você? É um alerta, né? De fato, nós temos um quadro que avançou pouco. E no ritmo atual, nós temos que dizer isso, né? Nós não vamos atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais do que ficarmos paralisados, nós temos que entender o que aconteceu nesse meio tempo. O professor Cortella tem razão, quer dizer, na gestão pública, nós estamos falando aqui de grandes políticas, nós temos dificuldade em olhar para muitas coisas que aconteçam ao mesmo tempo. E nos últimos tempos, na última década em particular, nós tivemos uma pandemia, e isso, no caso brasileiro, isso teve um efeito significativo. 67% das metas brasileiras foram afetadas pela pandemia. E por que foram afetadas? Nós estamos falando de uma questão de saúde, é claro, mas afetou, por exemplo, a educação, a evasão escolar,
nível de aprendizado nas escolas, afetou também o percentual de população vulnerável que estava na informalidade, não conseguiu mais um trabalho, enfim, e isso acabou gerando mais pessoas vulneráveis, mais pessoas em situação de pobreza e fome. E nós também temos um outro fator, né? Se nós lembrarmos recentemente, nós temos uma coisa chamada crise, né, de crise alimentar. Quer dizer, o preço dos alimentos subiu, isso não foi uma questão localizada, nós percebemos isso. O fantasma da insegurança alimentar paira sobre o Brasil nesse momento por causa da carestia dos alimentos. Exatamente. O Brasil começou esse momento, né, de 2023, né, nós tínhamos há 2 anos atrás 33 milhões de pessoas, mais do que isso, passando fome. Quer dizer, e nós tínhamos, nesse período pós-pandemia, mais de 9 milhões de pessoas em situação de pobreza. Ainda assim, há indicadores que, fora do ar, você me falava, não, mas tem coisas boas acontecendo. Exato, há coisas boas. Por favor. Há coisas boas no mundo e há coisas boas no Brasil, né? E talvez quando nós olhamos para o progresso, de fato, nós olhamos para os indicadores econômicos do mundo e do Brasil, eles aparecem, na média, há um progresso maior. O que quer dizer isso? O Brasil progrediu em energia, o mundo progrediu em energia, em dois sentidos. Tanto na adoção de renováveis, né, isso é muito importante, isso é um fator essencial, pensando na crise climática. Solar, eólica e biocombustível. Exatamente. E também avançou no acesso à energia, né? Nós temos hoje 91% da população do mundo tem acesso à energia. Isso é uma boa notícia, né? Da mesma forma, nós percebemos avanços no emprego. O Brasil hoje, por exemplo, está praticamente uma taxa de pleno emprego, 6,6% é a taxa de desemprego no país. Os Estados Unidos opera com 4%, a zona do euro, né, com uma taxa realmente nessa proporção. Ou seja, nós temos indicadores econômicos positivos. Porém, André, quando nós olhamos para indicadores de educação, de saúde, os indicadores de desigualdade, nós temos, por exemplo, imortalidade materna. É uma boa notícia. Nós avançamos no mundo, avançamos no Brasil. Os partos assistidos é uma coisa fundamental para que não haja mortalidade infantil, para que não haja mortalidade materna. É fundamental avançar em direitos reprodutivos. Houve avanço. Sérgio, desigualdade de gênero em 10 anos. Em que pé estamos, Brasil e mundo? Bem, nós temos uma notícia positiva, por um lado, né? Quer dizer, nós falávamos há pouco do progresso em indicadores sobre direitos reprodutivos, e isso não é trivial, né? Porque nós temos que pensar quem assinou esse acordo. Nós temos países que têm pouca tradição de manifestação das mulheres em todos os sentidos. Basta lembrar que a Arábia Saudita, até poucos anos atrás, as mulheres não dirigiam e não podiam frequentar o cinema. E nós temos um avanço, né, em indicadores de saúde reprodutiva. Isso é um fator positivo. Por outro lado, o que nos preocupa? Casamentos infantis, violência de gênero. Particularmente, nós temos aqui na América Latina casos muito escandalosos, né, que falam de violência de gênero. O México, isso se tornou um assunto de comoção nacional. O feminicídio no México. A Argentina... Primeira presidente mulher no Primeira México. Presidente mulher. Uma engenheira do setor elétrico participou do painel de mudança climática da ONU. Exatamente. A Argentina, né, nos deu aqui um exemplo muito interessante quando aquele movimento dos lenços verdes, né, falando sobre direitos reprodutivos, tomou o país. E o Brasil tem vivido, se nós falamos em educação das meninas, as mulheres são mais educadas que os homens, nós ainda temos uma sociedade em que as mulheres, na mesma função, não podem, pela lei, né, ganhar menos, né? Isso é um avanço legislativo recente. Mas na prática nós ainda temos mulheres ganhando 30% menos e nós temos uma situação de violência, feminicídio, muito preocupante no caso do Brasil. Sérgio Andrade.